Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos e é com muita satisfação que nós vamos dar início à nossa primeira sessão sociocultural e científica da academia, na nossa gestão, evidentemente. E, portanto, nessa noite nós vamos ter o professor Lauro dos Santos Filho como palestrante, que vai falar sobre um tema muito atual, One Health, saúde global, que diz respeito à interação que deve ocorrer entre a saúde humana, animal e o meio ambiente. Convidei o professor Marco Aurélio Barros para coordenar a reunião e, antes de passar a palavra, inclusive ao nosso secretário Gilberto, para ler um breve, um mini currículo do nosso palestrante, que é uma pessoa bastante conhecida de todos nós, gostaria de fazer breves comunicações. Essa semana nós tivemos audiência com o governador, a Academia Paraibana de Medicina e a Academia de Engenharia, a APENGE, e fomos solicitar o apoio e engajamento do Estado num projeto que foi desenvolvido já na gestão de Ricardo Maia, que é a análise propositiva da saúde ambiental no estado da Paraíba. Projeto que foi elaborado por Luiz Carlos Soares, que trabalhou muitos anos na OPAS, e com a colaboração de Ornildo Fernandes, e um projeto conjunto das academias, que evidentemente não tem recursos e pessoal para levar adiante esse projeto, que é um projeto, de certa forma, ambicioso, mas seguramente viável e de grande importância e de grande impacto para a sociedade. De forma que nós fomos, eu, Ricardo, Geraldes, representando a Academia de Medicina, a PIMED, Jorge Cunha, que é o presidente da APENGE, da Academia de Engenharia, Luiz Carlos Soares e José Francisco Nóbrega. E realmente fomos muito bem recebidos, houve uma receptividade muito grande e nós saímos realmente bastante otimistas da audiência. E também vamos marcar uma audiência com a magnífica reitora, nossa confreira, né, Margarete, e queremos também, certamente, a participação da Universidade Federal da Paraíba. Bom, nós estamos tentando implantar na academia um aplicativo Hangout Meet, que vai ensejar a possibilidade de nós termos teleconferência, transmitirmos essa conferência para outras instituições, para pessoas interessadas. Inclusive, já fizemos contato com a unidade de bioética do Hospital Português. Nós coordenamos a unidade bioética aqui da Paraíba e nós vamos fazer reuniões conjuntas via web, né? E com esse aplicativo, que é uma ferramenta bastante simples e um custo mínimo, manutenção de $20 por ano, $29, nós vamos conseguir, então, viabilizar essa teleconferência. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e não quero me alongar, e passo, então, a palavra ao nosso secretário Gilberto Trigueiro para ler o currículo do nosso palestrante. Boa noite a todos. O professor Lauro, bastante conhecido, inclusive foi contemporâneo da minha esposa, Janeire, lá na universidade. Se eu fosse ler o currículo dele por completo, realmente eu acho que passaria aqui mais ou menos uma hora. Ele é farmacêutico pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado pela Universidade de Toronto e uma parte do pós-doutorado na Universidade de Hartford, lá dos Estados Unidos. E professor titular de microbiologia da Universidade Federal da Paraíba. Então isso é um resumidíssimo do currículo do nosso palestrante. Bom, então eu passo a palavra, sem mais delongas,
ao coordenador da sessão, o confrade Marco Aurélio de Oliveira Barros. Satisfação o convite do professor João Medeiros para coordenar essa primeira sessão do ano sociocultural e, como já foi referido, nós temos hoje o prazer de receber Lauro, uma pessoa muito conhecida de todos nós. Convivi com ele muitos anos no Instituto de Medicina Tropical, ele participou dele, está entendendo? E eu acompanhei muito bem o trabalho que ele fez conosco lá e na universidade. E eu acho que é um momento de muita alegria a gente começar o ano com um palestrante desse nível, tratando de um assunto de tanta importância no momento, em todo o mundo, que é a relação do homem, do animal e do meio ambiente, com essas mudanças todas que nós estamos tendo, não só pela internet, não só climática, não só pela corrupção. Nós estamos vivendo um mundo de muita rapidez no que está acontecendo e, sem muita delonga, eu tenho a satisfação de passar a palavra para Lauro, que vai discorrer sobre o seu tema. Uma palavra, Lauro. Então, boa noite. Inicialmente, é uma satisfação muito grande estar participando aqui como palestrante na Academia Paraibana de Medicina. Agradecer profundamente o convite feito pelo Dr. João Medeiros para abrir essa primeira sessão em que ele preside a academia, a sessão acadêmica, apesar de que eu já tinha tido uma oportunidade de uma reunião anterior. E me senti muito bem aqui. Saúdo os presentes, agradeço a presença de cada um que se deslocou até aqui num dia não tão propício, véspera de carnaval, mas a gente vê que estamos aí com a plateia bem frequentada. E gostaria de agradecer uma coisa que durante muito tempo eu quis agradecer ao Dr. Marco Aurélio. A segunda etapa do pós-doutorado que eu fiz foi na Universidade de Hartford. E naquela ocasião eu usei o nome do Dr. Barros, como ele é conhecido lá, Dr. Barros. E na realidade um dos preceptores que me recebeu lá em Hartford foi colega do professor Marco Aurélio, de residência na Universidade de Yale. E eu nunca falei isso para ele, nunca agradeci pessoalmente a recepção que eu tive por parte do Dr. Richard Quintiliani em atenção ao nosso querido professor Marco Aurélio, que realmente é um marco da medicina aqui na nossa cidade. Então aproveito para também registrar esse fato e ter na academia uma pessoa que realmente, numa etapa da minha vida, me ajudou bastante, o Dr. Marco Aurélio. E na realidade, o assunto que eu escolhi, ou que nós escolhemos, com comum acordo com o professor João, foi um assunto que aparentemente é bem conhecido e algumas pessoas pensam conhecer e não conhecem o suficiente. Então eu quis fazer uma abordagem, inclusive nesse público que eu estou me preparando hoje, que são formadores de opinião. São pessoas que realmente têm a sua área de ação e têm a sua influência e, na realidade, o princípio principal da abordagem One Health é divulgar esse conceito com pessoas que possam ampliar e difundir esses conhecimentos. Então, One Health é uma saúde global, como a gente poderia traduzir, ou uma saúde única, que a princípio parece uma coisa muito comum ou uma coisa muito diferente. Então, vamos ver. Já foi feita a minha apresentação, eu sempre falo em nome da universidade, considerando que tudo que eu fiz até agora em termos de ciência foi fruto da minha atividade e fruto das oportunidades que a Universidade Federal da Paraíba tem me proporcionado. De modo que eu inicio fazendo essa ligação homem, animal e ecossistema ou ambiente. O que hoje é uma realidade e o que hoje é essa sustentabilidade é uma das coisas mais atuais que tem. E a medicina, o enfoque dado pela medicina está um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a ver ou está acostumado a conhecer. De modo que o One Health não é uma novidade propriamente dita. Foi um termo oficialmente adotado por organizações internacionais e instituições acadêmicas em 1984. Então não é coisa nova. E esse termo foi criado por veterinários e não exatamente por médicos, que representa um conceito antigo, inerente à interdependência de saúde humana, saúde animal
e saúde do meio ambiente. E desde os tempos do início da medicina, desde o tempo de Hipócrates, havia essa preocupação entre o homem e o animal. Só que sempre foi priorizada a saúde humana e a saúde animal sempre ficou como fosse uma coisa secundária. E principalmente quando se fala do animal selvagem. E hipoteticamente todo mundo acha que o animal selvagem é um animal sadio, quando na realidade ele tem doenças, e essas doenças são transmitidas ao homem e numa escala bem maior do que se imagina. E finalmente o meio ambiente. Se a gente não conviver adequadamente com o meio ambiente, então tudo é colocado abaixo. Então existe hoje esse apelo. É um termo, o termo não é novo, mas o enfoque é totalmente renovado. E novamente eu coloco outra coisa que a gente não leva muito em conta. É o contato que nós podemos ter com animais selvagens e com pets, animais que frequentam a nossa casa. E cada vez mais alguns animais selvagens, como esse aqui, é colocado como animal de companhia, principalmente de outros países. Enquanto no nosso país aqui a gente vê, mas são cães, são gatos e outros animais de pequeno porte, mas em outros países, então animais às vezes selvagens são colocados como animais de companhia. E existe uma ligação de saúde entre esses indivíduos. O animal pode adquirir doenças do homem e principalmente o homem adquire doenças de animais, as chamadas zoonoses. Como por exemplo, hoje nós estamos nos deparando com um surto ou quase uma epidemia de salmonelose. E salmonelose talvez tenha sido uma das zoonoses mais difundidas no mundo. A salmonela na realidade é de origem animal, assim como a tuberculose e assim como outras doenças. Então se estabelece uma ligação bem aproximada entre esses três segmentos: homem, animal e, consequentemente, o ambiente em que eles se inserem. Então o One Health, encontra-se em evidência, tem sido utilizado em diferentes contextos, por profissionais de diversas áreas, com uma finalidade semelhante, com a finalidade de se adquirir a saúde ideal ou a saúde esperada. No entanto, existem controvérsias sobre o seu real significado, dentro das diferentes áreas de conhecimento, envolvendo biologia, infectologia, nós temos aqui infectologistas, medicina evolucionária, infecções zoonóticas, saúde pública e microbiologia. Esses termos, de uma maneira geral, são termos conhecidos. No entanto, eu vou focar um pouquinho do que se chama medicina evolucionária. É um termo controverso. Algumas pessoas aqui talvez estejam escutando esse termo pela primeira vez. Medicina evolucionária. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, quais as raízes desse conceito e sua real concepção? Qual o papel da microbiologia no contexto de One Health? Então, como eu sou microbiologista, eu puxo para o meu lado. Eu descobri que a microbiologia é exatamente o fio condutor entre os três segmentos, homem, animal e ambiente. O que existe de transmissão entre esses três segmentos são bactérias, são agentes etiológicos. E, finalmente, as oportunidades e perspectivas profissionais envolvendo o conceito de One Health. De modo que essa saúde global vai envolver homem, animal e ambiente. E no caso de animal, nós temos dois tipos de animais: o animal de companhia, o animal de produção e, naturalmente, o animal selvagem, que é sempre colocado em um terceiro plano. Mas, principalmente, animais de companhia e animais de produção. E por que está tanta importância o animal de produção? É que um dos incentivos que é dado ao animal de produção é a administração de antibiótico em larga dose. 80%, milhares de toneladas de antibióticos que são produzidos por ano, são dados a animais. E só 20% para tratamento de doenças. Então é uma quantidade enorme. São toneladas e mais toneladas de antibióticos que se dá a animais, e esses animais ganham peso. E hoje em dia está sendo proibido. Canadá, países nórdicos, Escandinávia, Estados Unidos, já tem 50%. E aqui no Brasil ainda é uma espécie de tabu. Se tenta proibir, mas não se consegue proibir. Ainda existe muito animal sendo alimentado com antibiótico e daí então causando alguns problemas. E se vocês prestarem atenção, nas gôndolas dos supermercados estão começando a surgir frango sem antibiótico, que custa mais ou menos 3 vezes o preço do frango normal, mas antibiótico free. Então isso aí é um conceito que está começando a ser disseminado e começando a ser obrigatório se esclarecer para o consumidor se o animal do qual vem aquele produto, ele está ou não em uso de antibiótico. Já que você ingerindo um animal que está sendo tratado com antibiótico, você já está ingerindo genes de resistência bacteriana. E na realidade o conceito de saúde
a gente divide em 2 ou 3 níveis. Então eu coloquei 3 níveis. Primeiro, a saúde individual, a saúde do indivíduo em determinada população. No entanto, ressaltando a saúde da população animal e da população humana. E daí principalmente entre os animais de produção. Segundo, um aspecto mais amplo ou coletivo, o que constitui a saúde populacional, ou seja, uma saúde pública. E finalmente, o que abrange todos os componentes do ecossistema, nos quais os indivíduos são inseridos e no qual se desenvolvem as ações e consequências. Então, nesse terceiro nível, eu coloco o homem animal e também o meio ambiente, e também a biodiversidade e a sustentabilidade do planeta. Daí, então, vem uma controvérsia contra as definições de One Health. E eu coloquei aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 organizações internacionais e cada um conceituando de uma maneira diferente. Então, essa definição, ou esse conceito, ele é controverso e ainda é heterogêneo. No entanto, algumas pessoas começam a tentar dar uma homogeneidade a isso aí. Como, por exemplo, o One Health Initiative, que seria organizações com essa finalidade, ou então a FAO. O Fundo para a Organização da Agricultura, que é um órgão da Organização Mundial de Saúde. E assim vai, cada um tem uma opinião. Então não existe ainda, ou está se tentando, uma homogeneidade em termos de conceito do que seja One Health. De modo que eu tenho essa abordagem, meio ambiente, saúde humana e saúde animal. Então, One Health ligado a todos. Depois eu tenho o fato de que 75%, veja o nível, das doenças emergentes estão vindo da vida selvagem. Animais desse tipo, que funcionam tanto um como o outro, ou da vida selvagem, ou às vezes funcionando como pet. E, finalmente, 60% é uma transmissão zoonótica de animais de companhia ou de animais de produção. Então, esse dado de 75% é uma coisa muito séria. A gente começa a pensar, mas está vindo de onde tantas doenças? Então você vê a questão das viagens, em que as pessoas viajam como turista para passear, para se divertir, e adquirem um H1N1, adquirem uma gripe aviária, ou adquirem uma doença endêmica naquele local. E como, quando volta, fica aí 45, 50, 60 dias, eu pelo menos fico até sossegar e não aparecer uma doença qualquer. E na realidade essas doenças têm um período de incubação determinado. E também essas zoonóticas de animais estão mais próximos da gente. Então a gente vê que isso aqui começa a preocupar. A maioria das doenças estão vindo de animais. Ou estão vindo de produtos de origem animal. E aqui eu vou dar um exemplo de ontem. Doença contagiosa. O Ministério Público da Paraíba constata surto epidêmico de esporotricose em João Pessoa. Então, em 27 de fevereiro, foi detectado. Isso aqui é uma coisa que está publicada. A gente pode dizer, é novidade? Não é. É uma tragédia, como fala, anunciada. Então, é uma doença aparentemente simples, mas que no Rio de Janeiro, quando é uma epidemia muito grande, existe desde 2017. Mas em termos da amplitude que está, chamou atenção agora, mas isso já vem desde 2012, problemas pontuais. Então, a Secretaria Municipal de Saúde no Rio de Janeiro registrou um aumento de 400% de esporotricose, principalmente através de gatos. Esporotricose, protocolo de enfrentamento em Belo Horizonte. Então, a coisa está no nível nacional. Ou então, a gente está também tomando algumas medidas, como, por exemplo, essa semana, no nosso departamento, foi aprovado esse projeto, Ação de Prevenção e Controle de Esporotricose na cidade de João Pessoa. E, na realidade, o tratamento é simples, itraconazol, disponível no SUS. Mas a abrangência que está tendo o problema é a abrangência de chamar a atenção. Então, qual seria a solução? Vacinar os gatos. Esterilizar os gatos. Ou eliminar totalmente os gatos. Principalmente os gatos de rua. Se a gente for eliminar os gatos, só na universidade deve ter uns 2.000 que moram na universidade. Então, essa questão de eliminar o animal é uma coisa, esterilizar, encaminhar para o centro de zoonose. Então, tecnicamente, logisticamente, isso fica difícil. Então, é uma coisa difícil de tratar, difícil de resolver o problema. Ou então, exatamente. Então, está um problema. Como é que a gente vai fazer?
Então, a esporotricose hoje é um problema nacional. E principalmente o gato de rua, e esse apelo que tem de adotar animal de rua. O animal nosso, o gato é meio fora de controle. Mas o animal de rua, você adota, você para dentro de casa, ou através do gato, ou através do cachorro, casos de esporotricose. Que às vezes são confundidos com outras patologias. O diagnóstico é feito pelo isolamento, crescimento e caracterização do fungo. O que nós estamos tentando fazer no nosso departamento. Mas só para dar um exemplo de uma zoonose que está aí às nossas portas. A abordagem One Health constitui um cenário relacionado a aspectos de saúde pública, como eu falei, passou a ser um caso de saúde pública, ou a medicina humana veterinária. E a ecologia das doenças infecciosas. Temos como ponto ou ferramenta comum, como eu evidenciei também, aspectos de microbiologia, já que é a bactéria, o agente etiológico que está circulando entre esses segmentos. Em um esforço colaborativo com a finalidade de obter uma saúde de melhor qualidade para pessoas, animais e o meio ambiente. Então começa a se configurar a importância que tem no relacionamento. Daí então todas essas trocas, eles têm várias direções. São vias de mão e contramão ou vias de mão única, em que o relacionamento entre animais, entre o alimento decorrente desses animais, entre o ambiente, entre as hortaliças, por exemplo, e o ambiente de doença, o ambiente hospitalar, o ambiente de tratamento. Então, isso tudo são trocas que estão havendo constantemente, de uma maneira continuada. Ou então esse tipo de coisa. Hoje em dia a coisa mais fácil é você ir até o outro lado do mundo. E daí você trazer uma doença ou levar uma doença. Como está havendo agora com essas migrações ou esses êxodos de pessoas de países menos desenvolvidos para países desenvolvidos. Vão as pessoas e vão também as doenças. Isso é novidade? Não é. Porque as primeiras doenças que foram disseminadas foram através das cruzadas, foram através das grandes navegações, em que as doenças eram levadas para locais que não havia nada anteriormente a isso. Como, por exemplo, os espanhóis trouxeram gripe da Europa para as Américas. Mas quando chegaram no México, metade da tropa morreu de salmonelose. Hoje em dia está caracterizado por salmonelose. Via de regra, quase todas as pessoas que viajam para o México desenvolvem alguma gastroenterite. Seja por Escherichia coli, seja por salmonela principalmente. Então, essa movimentação também é um dos fatores de disseminação de doenças. De modo que essas doenças são o quê? Por exemplo, ebola, uma das doenças mais mortais que existe. Ou então, MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio. É uma coisa que realmente chamou a atenção a partir de 2012 da Arábia Saudita. Reservatório, camelo. Ou então SARS, que é mais antigo um pouquinho, que é a síndrome respiratória aguda, foi bem estudada em cientistas do Canadá. Ou então a gripe suína, ou as velhas gripes que a gente conhece. Eu sou do tempo da gripe asiática. Depois veio gripe Hong Kong. Acho que não tem ninguém aqui da gripe espanhola mais. Mas da gripe asiática, muita gente se lembra como foi a gripe asiática, a gripe Hong Kong, e depois as gripes atuais, gripe suína, gripe aviária, que são variações dessas gripes. Eu agora mesmo estou com um colega que viajou para a Europa e o filho dele adquiriu H1N1, está internado lá. Só vai voltar depois que for curado disso aí. A arbovirose, dengue, zika, febre amarela e as encefalites inespecíficas, que existem aí por tudo que é lá, principalmente de uma maneira exótica. Gripe aviária, H1N1 e suas variantes, e no meio de tudo isso a gente vê que surge um outro problema, que seria a resistência bacteriana. Então o grande avanço, ou a grande conquista da medicina no século passado, foi o descobrimento dos antibióticos. Inevitavelmente isso aí é a grande conquista, é o grande marco do século passado. E o grande marco que está se estabelecendo nesse século é a resistência bacteriana. É a inocuidade de drogas contra esse tipo de doença. E contra o tipo de bactérias, principalmente bactérias, desenvolvendo níveis de resistência alarmantes. Como a gente está vendo na tuberculose, e como a gente está vendo na salmonelose, e como está havendo praticamente uma grande epidemia de gonorreia aqui no Brasil. São algumas doenças que estão aumentando e estão realmente se estabelecendo por conta da resistência bacteriana, por conta da falta de opção de tratamento com antibióticos. De modo que eu foquei a minha apresentação, que é uma coisa muito ampla, eu tenho pouco tempo, em 2 artigos. Um artigo sobre One Health propriamente, os conceitos,
os 10 anos, os últimos 10 anos e o longo caminho que a gente tem pela frente. Isso publicado no Frontiers, que é realmente, hoje em dia, uma revista free access, que a pessoa acessa sem custo nenhum, uma revista altamente conceituada e que abrange várias áreas. Aqui está na área de veterinária, publicada em 2018. E uma outra revista nacional, uma revista da Fundação Oswaldo Cruz, Revista Brasileira da Educação Médica, em que se fala de medicina evolutiva, incorporando a teoria da evolução na formação de profissionais brasileiros, aqui no Brasil, de saúde, né? Então a gente vê que na tradução do título, já existem dois termos: medicina evolutiva e medicina evolucionária. Eu falei anteriormente medicina evolucionária como um termo novo. E medicina evolutiva é um termo novo? Então, primeiro a gente tem que ver essa conceituação. Ver de uma revista brasileira, na hora que traduz, você vê que às vezes houve uma dicotomia ou uma alteração no sentido do termo. Aí daí então eu coloco 3 para complicar mais. O que é medicina evolutiva, o que é medicina evolucionista e o que é medicina evolucionária. A princípio a gente poderia traduzir como se fosse uma coisa só. Primeiro impulso. Então, medicina evolucionária é uma ciência emergente, básica, que oferece uma variedade de perspectivas para a compreensão da saúde humana. Então, se encaixa mais no conceito de One Health, um conceito mais adiantado. No entanto, a gente acha que essa evolução toda, até que ponto isso é válido? A tendência, o impulso nosso é ficar com a velha medicina, a medicina mais conservadora, a medicina que a gente acostumou a praticar e a utilizar. A medicina chamada darwiniana, houve a evolução da espécie. De modo que a gente vê que o objetivo é apresentar, desse artigo, é apresentar à comunidade de educação médica brasileira o termo medicina evolutiva, que costuma ser referido como medicina evolucionista, evolucionária ou darwiniana pelos mais conservadores. Então começa a haver um conflito de termos, terminologia. Como é que eu traduzo? De modo que muitas vezes você vê uma coisa em português, quando vem em inglês você muda o seu conceito, porque realmente dá um enfoque um pouquinho diferente. Então, baseado então, para isso aí, na aplicação da estrutura conceitual da teoria da evolução, por seleção natural, darwiniana, para compreender diversos aspectos da saúde humana. Então, começa a ficar uma coisa meio filosófica, e você começa a procurar soluções mais práticas, mais aplicáveis. Então, medicina evolucionária eu coloquei, tentando resumir que, de maneira geral, essa medicina evolucionária, dita evolucionária, procura explicar as doenças humanas por intermédio de causas evolutivas ou históricas, que geralmente não eram procuradas pela medicina considerada tradicional ou conservadora. Como, por exemplo, como surgiu a tuberculose humana? A tuberculose bovina foi antes ou foi depois da tuberculose humana? Nós adquirimos tuberculose do gado ou o gado adquiriu tuberculose da gente? Vocês admitem que em alguns países do mundo ainda existe transmissão zoonótica de tuberculose? A pessoa adquirir tuberculose do gado? Então, isso é um fato em alguns países em que as pessoas tomam sem nenhum tratamento. E às vezes tomam leite de gado infectado. E via de regra, em alguns países africanos, a pessoa toma leite com sangue também. Daí então aumenta mais a quantidade de contaminações por tuberculose em populações em regiões remotas. E você parece ser uma coisa que é novo ou não? Então coloquei só isso aí. Ó. Existe uma sociedade internacional de medicina evolucionária e saúde pública, cuja reunião vai ser agora em agosto de 2019. Então é uma coisa nova, uma coisa que existe em Zurique, um centro altamente evoluído na Europa, que vai tratar exatamente desse assunto. Medicina evolucionária, evolução associada com medicina e saúde pública. E de modo que eu tenho algumas trocas globais, como a industrialização, crescimento populacional, problemas geopolíticos, comércio, a biodiversidade, erosão, movimentos migratórios e degradação do ecossistema. Tudo são problemas globais convergindo de uma maneira. E desencadeando a reemergência de doenças infecciosas e também de doenças não infecciosas. Então é um problema geral, é um problema de transferência de micro-organismos entre populações. Então um problema realmente que, por ser global e por provocar a emergência ou reemergência
doenças, como, por exemplo, se questiona hoje a questão da cobertura vacinal. Por que está aparecendo casos de sarampo? Sarampo, né, de vacinação compulsória, de coqueluche, também, né, de vacinação compulsória. Então está havendo talvez a necessidade de uma revisão dessa cobertura vacinal das populações. Então, para trocas globais, para problemas globais, nós precisamos de soluções também que sejam adequadas a toda a população. E daí então a gente vê novamente um bocado de termos. Saúde humana, animal e ambiental, e você vê a quantidade de termos que eu tenho aqui. Eu vou pensar só 3 ou 4. Medicina humana, medicina veterinária, medicina evolucionária. E, finalmente, doença infecciosa e resistência antimicrobiana, para ficar só com esse. Isso aí vai ser um grande problema, além dos outros que eu estou vendo aqui, mas que vão ser resolvidos de uma maneira centralizada pela abordagem de One Health, de uma saúde só. Que enquanto você não tiver isso em equilíbrio, você vai ter divergências, disfunções nas doenças que vão aparecendo. E eu tenho outro guarda-chuva, mais complexo. Isso pelo pessoal da Suécia, em que debaixo de One Health você tem um bocado de subespecialidades. Daí então ser um problema de tratamento multifatorial, multiprofissional e realmente uma abrangência totalmente diferente do que a gente tem visto. Já que nesse quadro aqui eu vejo a parte de medicina humana, e aqui eu vejo a parte de infecções zoonóticas, e aqui eu vejo toda uma constelação de outros termos. E daí então surge um terceiro termo, medicina comparativa ou medicina translacional. Aí lá vem termo novo, fica até tonto, eu nunca ouvi falar nisso, ou então se eu ouvi de uma maneira rápida, e eu não sei como é que foi traduzido para o português a questão da medicina translacional, que também é um termo novo. A gente vai tentar dissecá-lo. Então seria como uma ponte sem muita segurança. Você não se arrisca bem a passar por uma ponte dessa. É uma ponte, digamos assim, ainda improvisada. Onde você vê que essa medicina translacional, ela é referida como ciência ou pesquisa translacional. É uma área em pleno desenvolvimento da pesquisa biomédica que permite a descoberta de novas ferramentas de diagnóstico, novas ferramentas de tratamento, usando uma abordagem multidisciplinar. Você tem que conviver com outros profissionais e uma atividade também colaborativa. Isso dentro de um conceito de One Health. Então, ele começa a se configurar. Aí, como é que essa coisa começou a crescer e a gente não notou? Isso começou quando? Eu mostrei que desde 1984. Mas ele começou a ser fomentado, é coisa de pelo menos uns 10 anos para cá. Então, a medicina ou a ciência translacional seria nada mais do que a evolução da pesquisa básica até a pesquisa aplicada. É quando você defende uma tese de doutorado, a pessoa pergunta, o que você vai fazer com essa tese? Que serve para quê? Ou foi só um exercício acadêmico? Então, seria uma atividade in vitro, em laboratório, ou uma atividade em vivo, usando animais, que eu transfiro para uma ação real no meu paciente. Então, seria atividade de pesquisa que tem uma aplicação direta no seu paciente. Seria transferência do que eu conheço, da pesquisa básica, até uma pesquisa aplicada, até uma aplicação realmente lógica e segura daqueles conhecimentos, e não meramente um exercício acadêmico. E daí então surge a resistência bacteriana como outra faceta que eu quis abordar, mas que merecia toda uma aula, que, como eu falei, é considerado atualmente o principal problema mundial na saúde pública. Cerca de 70% das doenças disseminadas, emergentes e reemergentes, são de origem animal. E o que eles têm em comum é que estão aumentando e estão principalmente aumentando em resistência. Tuberculose é um problema, mas tuberculose multiresistente é um problema 10 vezes mais sério. Salmonelose é um problema, mas salmonelose durante muito tempo foi tratado com cloranfenicol, uma droga barata, acessível, de todo lugar. E hoje em dia começa a surgir linhagens de salmonela que resistem a esse tratamento. A arbovirose é um problema sério. Lembro que eu conversei com o Arnildo, falando, Arnildo, tem Zika, dengue, e Zika e dengue são transmitidos por um único vetor. E a terceira doença produzida por esse vetor está vindo aí, que seria a febre amarela, que não deu 6 meses, apareceu em quantidades ou em incidência fora do comum aqui no Brasil. E finalmente as encefalites, produzidas por vírus e que tem uma ocorrência ou tem uma caracterização totalmente inconsequente ou inconsistente, porque você não consegue diagnosticar corretamente.
A pessoa tem um sintoma que pode ser qualquer virose, mas não entende que aquilo ali pode ser um mosquito que está transmitindo um vírus exótico que não se isolou ou não se caracterizou adequadamente. E, finalmente, as doenças negligenciadas. Eu não gosto desse termo, neglected disease. É como se fosse uma coisa que só dá em população pobre, só dá em lugar que não tem, mas são doenças chamadas negligenciadas, que antigamente a gente falava com doenças se confunde com o conceito de doenças de notificação compulsória. Febre, tuberculose e lepra seriam algumas delas. Leishmaniose, doenças realmente que são de populações menos favorecidas. Se pensa que são de populações menos favorecidas. E essa disseminação de resistência também é uma coisa global. Faz parte da chamada globalização. Caracterizada por viagens, tráfico, aqui não é tráfico de droga, é tráfico de pessoas. Pessoas, animais e alimentos. O transporte de pessoas, de animais e de alimentos conduz também à globalização e essa disseminação de resistência, como foi a entrada de amostras resistentes em Londres, através de imigrantes do Paquistão. E no sentido de estudar melhor isso aí, nós tivemos algumas oportunidades. Como, por exemplo, em 2011, nós participamos do primeiro Congresso Internacional de Patógenos na interface homem-animal. E o primeiro congresso foi Impacto, Limitações e Necessidades dos Países Desenvolvidos. Isso foi um congresso que aconteceu numa cidade pouco visitada, que é a cidade de Addis Ababa, na Etiópia. Nós tivemos a oportunidade de ir, inclusive representando a nossa universidade. O segundo congresso aconteceu aqui em Porto de Galinha. E já mudamos um pouquinho o tema. One Health para um desenvolvimento sustentável. Foi feito aqui em São Merville, num lugar muito bom, Porto de Galinha. O terceiro evento, e à medida que eu ia passando esses eventos, que são bianuais, vai se sedimentando o conceito de One Health. De modo que o terceiro congresso foi feito na Tailândia. Continuamos com o mesmo tema. One Health para um desenvolvimento sustentável. Foi feito num lugar chamado Chiang Mai, norte da Tailândia. Também, o que é que eles têm em comum até agora? Feito sempre em países ou regiões subdesenvolvidas, regiões que lidam com aquele problema de uma maneira direta, por pobreza ou por falta de conhecimento. E, finalmente, o último congresso foi em Doha, 2017, em que o tema foi trocas ambientais e o impacto na saúde em One Health. As mudanças ambientais que estão acontecendo. Como, por exemplo, o aquecimento global, que algumas pessoas acreditam que é um fato, outras pessoas acreditam que é uma lenda. Mas se acontecer o aquecimento global na sua plenitude, naturalmente vai haver muita desvantagem, mas vai haver algumas vantagens. Quais seriam as vantagens hipotéticas de um aquecimento global? Quem pode arriscar uma opinião? Seria a abertura de novas fronteiras agrícolas. Iam se plantar na Groenlândia, a estepe russa ia virar um canavial, ia virar uma plantação de alguma coisa. Então, isso aí é coisa também esperada. E nessa sustentabilidade, isso é um dos pontos que se consegue conversar e se consegue colocar o aspecto de saúde nisso aí. Então, foram os 4 congressos que nós tivemos a oportunidade de participar na qualidade de representante aqui da Universidade Federal da Paraíba. E o próximo vai ser esse ano, 2019, vai ser num lugar melhor. Esse ano vai ser em Quebec. Então, é um local fora desse panorama de países subdesenvolvidos ou de regiões exóticas. E, por fim, essa ICOFAI, que foi exatamente a organização desses eventos, se transformou em uma organização na universidade, na Ohio State University, na Universidade do Estado de Ohio, que mantém já há algum tempo, e foi renovado recentemente, um convênio com a nossa universidade. Daí, então, se formou os membros do network, que naturalmente Estados Unidos é a sede, e aqui eram os membros que participavam, e as pessoas ligadas a esses locais. E a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma ligação muito forte com essa universidade, inclusive dentro de um processo atualmente em desenvolvimento da universidade, que seria os processos, as iniciativas de internacionalização que ainda estão em andamento. Foi recém-criada a nossa agência de internacionalização, que tem algumas metas a serem cumpridas dentro dos próximos anos. E uma das metas foi essa aqui, que a gente já fazia antes de haver agência,
que foi exatamente o primeiro projeto, o Global One Health Initiative, que era alguma coisa ligada à resistência antimicrobiana. E que, há 3 anos atrás, envolveu a Universidade de Ohio, a UFPB, e a Universidade de Nottingham, onde nós tivemos a oportunidade de receber estudantes de fora e mandar também nossos estudantes e alguns professores a essas universidades, Nottingham na Inglaterra e Ohio State no estado de Ohio, na cidade de Columbus. Então a gente vê que existe a possibilidade, porque a gente pensa em uma coisa inatingível, já foi feito, como ressaltei, há 50 anos atrás pelo professor Marco Aurélio, quando ele se deslocou para a Universidade de Yale, uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E hoje continua havendo, numa escala maior ainda, oportunidades para quem se dispõe a esse tipo de intercâmbio, a esse tipo de trabalho. Tanto os mais novos como os mais velhos, porque da mesma maneira que a gente vai para aprender, a gente também vai para ensinar, porque a gente vai conhecendo melhor algumas patologias que lá não existem. Então, outro aspecto do inter-relação Brasil-Ohio State, o Congresso de Porto de Galinha, e a última reunião que nós tivemos, agora em novembro, em que eu tive a oportunidade de participar, e o professor Isaac, nosso pró-reitor, também estava presente. E uma outra vertente seria a criação, há pouco tempo, do Instituto Nacional de Pesquisa e Resistência Antimicrobiana. Para não falar só de problemas, eu estou falando também das soluções que estão se ensaiando para enfrentar esse problema. Então, se isso aqui deriva do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um projeto submetido em 2014, aprovado em 2016 para 2017, e que consta de 12 laboratórios associados, um deles na UFPB, 25 pesquisadores credenciados em trabalhos colaborativos, 15 colaboradores internacionais, um orçamento de 6 milhões e 500 mil, parece dinheiro, mas é um projeto de 5 anos, então não é tanto dinheiro. Na realidade, a proposta foi 9.500, baixaram para 6.500, de cara cortou 30%, e agora estão fazendo dificuldade de liberar as parcelas que vão se vencendo, né? E a coordenação do projeto é pelo professor Afonso Bart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Mas nós temos um laboratório associado, aqui na UFPB, que trabalha com essas pessoas. E daí, então, nós conseguimos já alguns resultados. Como, por exemplo, um assunto que foi tratado recentemente, numa ocasião, uma reunião que eu tive aqui na academia, e uma reunião conjunta que houve entre os conselhos de medicina e de engenharia sobre a questão ambiental de João Pessoa. Então, só para explicar para vocês que nós fizemos a ocorrência de uma enterobactéria possuindo esse gene de resistência e que foi isolada de um rio urbano na Paraíba. Rio urbano esse que é o nosso popular Rio Jaguaribe, um rio tipicamente urbano, já que existe uma tendência de estudo nesses rios urbanos, que são cursos d'água que atravessam a cidade e que, em alguns casos, como aqui na nossa cidade também, funciona como uma espécie de esgoto a céu aberto. É um rio que tem 21 quilômetros de extensão, nasce e morre dentro da região metropolitana de João Pessoa. E está contaminado nesse nível, contaminado com gene de resistência tipo KPC, tipo CTXM, bactérias realmente, resistência à fosfomicina também, nível de resistência de bactéria de padrão hospitalar, e sendo isolado aqui no rio Jaguaribe, que atravessa nossa cidade e que eventualmente é utilizado como irrigação, utilizado como recreação. Para beber eu acho que não, mas pelo menos, e principalmente depois da Rui Carneiro até o estuário, funciona como uma espécie de esgoto a céu aberto. E outro trabalho derivado dessa nossa vinculação foi a detecção de um gene de resistência mediado por plasmídio, com resistência à colistina, chamado MCR1, que foi uma bactéria isolada inicialmente na China, de porcos na China, e que nós conseguimos isolá-la aqui a partir de carne de frango, comercializada aqui na Paraíba. Um gene de resistência perigosíssimo, que a gente está também com a detecção na mão. Não é coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, é coisa que está acontecendo aqui no nosso quintal. Então, só para dar um exemplo do que tem sido a resposta, o resultado dessa vinculação que a gente tem feito aqui através das oportunidades fornecidas pela Universidade Federal da Paraíba. E, finalmente, é um projeto que se anuncia um projeto realmente bem importante. Um projeto que vai ter nível para a América do Sul toda. Chama o ONE-BR, One Health Brazilian Resistance,
que seria um trabalho integrado em vários laboratórios do Brasil todo. Nós vamos funcionar como laboratório de referência também, coletador de amostras, em que ele é coordenado pelo professor Newton Licopan, que é um professor do ICB na USP. E ele tem a consultoria do professor Gebrais, que é um professor da Universidade de Ohio. Então, isso aqui é um projeto que vai integrar um banco genômico de vigilância no diagnóstico e gerenciamento do tratamento de resistência microbiana na interface homem-animal-ambiente, utilizando amostras de humanas, amostras ambientais e amostras de animais. E daí, então, a tendência seria verificar se os genes de resistência está havendo transferência entre uma população e outra. Então, são trabalhos preliminares, onde a tônica seria identificar, delimitar o problema, saber se o problema existe, dimensionar esse problema, e numa segunda etapa propor ações, propor alguma coisa que possa resolver. E numa outra etapa fazer a avaliação de se realmente essas propostas chegaram ao seu objeto e se realmente nós fizemos uma ciência translacional, se esses achados tiveram uma aplicação realmente prática. E só falando que é um assunto altamente atual, nós participamos agora, no dia 26, 2 dias atrás, de uma reunião, como o professor João falou, uma reunião na web. Uma reunião em que as pessoas conversam e assistem simultaneamente, como poderia estar fazendo hoje para outras pessoas. E essa semana nós tivemos o enfoque de uma saúde na Latinoamérica. Ficou Peru e México. O Brasil dessa vez não entrou. Que da outra vez, numa próxima vez, vai entrar Brasil, Argentina e Colômbia, que são países que têm um desenvolvimento melhor em microbiologia. No entanto, eu tenho como moderador uma pessoa de Washington, D.C., e como apresentadores a doutora Verônica de Lima, Peru, e o doutor Bernardo, da Cidade do México. Só explicando que isso aí é um assunto que está diuturnamente saindo encontros, apresentações, e é uma novidade da vez, né? E, por fim, essa questão da medicina translacional, e seu impacto na saúde global, vai ser novamente conversada na sessão satélite, do simpósio satélite, em março de 2019, em Chicago. Então, é um assunto que semanalmente, mensalmente, está saindo coisa nova. Então, existe uma farta oferta de informações sobre esse assunto. De modo que eu concluo da seguinte forma. Uma primeira conclusão. O conceito de One Health necessita ser melhor entendido e divulgado. É o que eu tento fazer aqui. Para que seja adequadamente utilizado na prática, em atividades educativas e atividades de pesquisa. Segundo, o grande benefício do One Health será a superação da carência de lideranças, que possam aproximar ações e esforços entre profissionais de diferentes áreas de saúde. Então, seria um esforço grande que a gente vem fazendo desde 2011, no sentido de criar lideranças, criar pessoas que conheçam o assunto e que possam divulgar no seu ambiente de trabalho. Esses congressos, os 4 congressos que falei, não são aqueles mega congressos. São congressos de no máximo 500 pessoas. São congressos fomentados pela Organização Mundial de Saúde e organismos internacionais. Eu até num desses congressos eu tive que morder a língua, porque no tempo de estudante, eu acho que o doutor Marcos lembra, o doutor Ricardo lembra, João possivelmente se lembra, Gilberto, a gente lá no liceu gritava, abaixo o acordo do Mercoseide, não era assim? O Zeide realmente era imperialista. E eu, quando eu cheguei no congresso, que eu vi quem estava bancando minha presença aí, era o Zeide. Digo, falei tão mal desse povo, hoje em dia eu estou bancado por eles, né? Que era exatamente uma agência de fomento americana que até hoje existe. Só que hoje trabalha vinculado com a ONU. E naquela época, o Zeide era um órgão de repressão. Era realmente, impor aqui no Brasil, o modelo americano de ensino superior. Uma conclusão terceira. As atividades envolvendo os conceitos e aplicação de One Health constituem, sem dúvida, uma perspectiva profissional na atualidade, através de ações e esforços entre diferentes profissionais de distintas áreas de atividade. Então, um trabalho colaborativo. E é uma perspectiva profissional que entra para conhecer mais a fundo esse assunto. É o que a gente tenta fomentar, a gente tenta incentivar pessoas novas, como alguns alunos que vieram assistir, que queiram aprender mais esse assunto. Geralmente os alunos são muito bem-vindos nesses simpósios, porque são pessoas que vão naturalmente multiplicar esse assunto. E quarto, a questão central, uma pergunta que fica,
uma questão. A abordagem One Health, como outras coisas, constitui uma resposta pontual de curta duração ou se consolidará como uma mudança de paradigma, com o comprometimento de ações interdisciplinares, visando a proteção e as necessidades de uma população ao longo do século. É, como outras coisas, uma ação pontual que vai morrer, vai cair de moda, ou se trata de uma coisa que realmente veio para ficar. Isso aí é que a gente vai pagar para ver com o tempo. Eu acredito que com a evolução que tenha sofrido o One Health, desde que eu comecei a trabalhar com isso aí, eu acho que está tendendo a ser uma ação de longo prazo. Porque nesse período surgiram pelo menos 5 ou 6 novas organizações de grande porte e pelo menos 5 ou 6 publicações específicas sobre o assunto, vindo de países altamente desenvolvidos, como Dinamarca, como Reino Unido, como Alemanha, países realmente que detêm, a Elsevier, por exemplo, ou essas revistas de acesso gratuito, realmente estão trabalhando totalmente sobre esse assunto. E o assunto também passou a ser uma prioridade na Organização Mundial de Saúde. Se você abre a página da Organização Mundial de Saúde, ou do NIH, que abriu um edital essa semana, ou da Fundação Bill e Melinda Gates, então sempre o One Health é uma área de prioridade no sentido de apoio através de fomento por essas agências. Então, pessoal, era essa a mensagem que eu tinha para vocês, naturalmente. E, finalmente, agradecer mais uma vez o convite que João me fez e ficar muito satisfeito de estar entre vocês, pessoas que eu estimo bastante, a maioria aqui eu realmente conheço. É uma satisfação voltar a contactar com vocês e trazer um pouquinho da nossa experiência. Fica aí a maneira de me encontrar, o meu e-mail, meu telefone, e ressaltando mais aqui, perante a reitora, minha insistência em sempre colocar a universidade como grande patrocinador do que eu fiz até agora na minha trajetória. Muito obrigado. Parabenizo essa excelente palestra do nosso professor Lauro, que realmente trouxe muitas novidades para todos nós. Foi muito ilustrativa, muito criativa, muito bem apresentada. Como ele falou, nós temos alguns minutos para alguns comentários. Como a nossa universidade foi muito citada e antes de ser reitora é uma grande pesquisadora nossa, eu gostaria de ouvir algum comentário da professora Margarete. Dizer da satisfação de estar aqui hoje participando do evento inaugural do ano de 2019 da Academia Paraibana de Medicina, neste nível. Parabenizar o professor Lauro, eu já conheço a expertise e o potencial do pesquisador. É um professor do departamento do qual eu faço parte. Conheço o seu trabalho, conheço o grupo de pesquisa com o qual ele trabalha e desenvolve atividades de altíssimo nível. São pesquisadores de ponta reconhecidos não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente. Então, a minha palavra é de muito orgulho acadêmico e institucional que repasso aqui, e fico muito, muito orgulhosa em ver que ele difunde e que ele tem, de fato, também a satisfação de dizer que veio da Paraíba, que veio da Universidade Federal da Paraíba, que hoje eu computo, sem nenhuma modéstia, como uma das melhores universidades públicas do Brasil. Eu achei fantástica a sua aula. Eu quero me juntar aos elogios de Marcos em relação ao palestrante. Quero também parabenizar ao nosso presidente da academia por ter essa iniciativa salutar em trazer o professor Lauro. Eu quero participar dos elogios que já foram feitos aqui ao seu pronunciamento e dizer que não são problemas novos. É uma sistematização nova, uma forma de uma abordagem racional de um problema que se faz, que é antigo e que se faz maior na hora que o mundo tornou-se mais globalizado. Eu tive uma época interessado por doenças infecciosas e passei um período lá no
do Evandro Chagas, vendo essa parte de arbovirose. Já naquela época se falava na possibilidade de várias arboviroses tornarem-se frequentes, se tornarem epidemias, e veja como essas coisas aconteceram, em parte por irresponsabilidade do governo em não manter a saúde pública num nível de atenção, principalmente no que diz respeito à vacinação. Então, é alentador ver que se aparece uma abordagem que tende a se consolidar, que tende a se tornar perene. E foi isso que nós vimos aqui, e acho que todos nós, em que pese a prática médica, ela está muito voltada para curar, ela é muito curativa, mas que, de repente, a gente encontra motivações para que a saúde pública volte a ser enfocada. E falar disso aí é falar de saúde pública. Bom, eu quero também me acostar aos que me antecederam, parabenizar o professor Lauro pela sua brilhante apresentação. Realmente um tema muito palpitante, um tema extremamente atual. Hoje, quando se fala muito no ecossistema, na ecologia, sem dúvida, a interação entre meio ambiente, animais e humanos, realmente esse equilíbrio é fundamental. Mas, como o nosso confrade Ricardo falou, muitas doenças com as quais estamos convivendo hoje são doenças antigas, né, muito antigas, né? Oswaldo Cruz, no início do século passado, se não me engano, em 1906, ele encabeçou aquela campanha, né, contra o mosquito, né, os chamados mata-mosquitos, e conseguiu combater a febre amarela no Rio de Janeiro. E, infelizmente, por um descaso não é do governo mais recente, mas de muitos anos, essas arboviroses estão voltando por absoluto descaso do governo. A sua palestra foi de excelente nível, mostrou, inclusive, o nível de atualização, a participação de eventos internacionais, com uma bibliografia rica e também trabalhos pessoais nessa área. E eu acho que modesta parte, eu fui muito feliz em escolher você para proferir a primeira palestra na minha gestão à frente da Academia Paraibana de Medicina. Eu acredito que nós ficamos muito satisfeitos de ter atingido nosso objetivo. Agradeço os comentários, os elogios, algumas perguntas, e gostaria de começar respondendo ao colega que perguntou quem representa aqui na Paraíba o Conselho One Health, é isso? Então, na realidade, esse trabalho iniciou de uma maneira fortuita. Um dos professores que foi admitido aqui na universidade há cerca de 10 anos, ele veio para cá, indicado pelo professor Ernesto Hofer, da Fundação Oswaldo Cruz, no sentido de desenvolver um trabalho de pesquisa em microbiologia, mandou me procurar. E a partir desse professor, então, nós começamos a abrir nosso leque de contatos. Já que eu acredito muito em renovação. Esse pessoal novo que tem chegado à universidade tem trazido uma oxigenação. E daí, então, um dos contatos é que esse professor tinha tido a oportunidade de trabalhar fora. E em seguida, já no segundo ano, nós nós aceitamos um intercâmbio independente da universidade, foi uma iniciativa pessoal, em que nós recebemos aqui 2 estudantes no chamado Summer Program, um programa de intercâmbio de estudantes, em que a única coisa que eles pediram era um laboratório para trabalhar. Não ficaram 2 meses no nosso laboratório. Isso aí começou daí esse contato. Ficamos com 2 estudantes, das quais uma
hoje em dia grande amiga nossa, já formou, fez mestrado, doutorado, hoje em dia está trabalhando nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e a outra não sei bem, mas aí, de início foi isso. Aí surgiu a oportunidade de participar desses eventos, nós começamos, e daí então a coisa foi engrenando, e para mim foi uma experiência muito boa. Então digamos que quem responde ou quem representa o One Health aqui na Paraíba é nosso grupo. Eu, o professor Celso, que é um professor veterinário, lotado no campus de Areia, tem uma excelente capacidade de trabalho, um excelente laboratório montado, e daí então nós começamos a receber, já recebemos 3 turmas de estudantes, e nós já mandamos pelo menos umas 2 ou 3 turmas também para lá, dentro de alguns programas. Eu pessoalmente já tive a oportunidade de ir a 4 eventos internacionais, bancado por projetos e financiados pela Universidade de Ohio, que para quem conhece é uma grande universidade americana, universidade muito rica e com uma abrangência muito grande em termos mundiais. Então eu já fui esses 4 congressos bancados por eles, já tive 3 vezes em Columbus, na sede da Ohio State, já tive 2 vezes na Etiópia e esses outros países onde aconteceram essas reuniões. E a grande vantagem é o intercâmbio, que a gente pensa que não, mas a gente estabelece com esse pessoal. É você conviver com pessoas da África, como eu fiz 2 vezes, pessoas da Ásia, como eu fiz na Tailândia. Quando fala Tailândia, fala Bangkok. Bangkok capital, mas nós somos para 1000 quilômetros de Bangkok, lá perto da Birmania, lá perto do Mianmar, na selva tailandesa, na cidade de Chiang Mai. Isso foi uma experiência muito boa. Terceira oportunidade foi a experiência de conviver no país árabe, onde as coisas funcionam de uma maneira totalmente diferente. Então a gente vê as questões religiosas também desses países, a questão de como fazer e principalmente a oportunidade de trabalhar ou de conviver com pessoas de organismos internacionais, tipo FAO, agricultura, alimento, tipo Unicef, criança. Então isso enriquece muito. E tem sido uma plataforma nossa no sentido de incentivar outras pessoas. Uma surpresa minha, quando fui agora em novembro para Ohio, encontrei lá uma funcionária da universidade, uma técnica de nível superior, sediada em Bananeiras, na Escola Agrícola Vital de Negreiros de Bananeiras, e estava lá fazendo um programa praticamente por iniciativa própria. Então eu acredito que isso que a gente está fazendo é no sentido de deixar claro a necessidade que tem dessas pessoas de serem melhor apoiadas, esses convênios realmente saírem, como estão saindo, a partir da visita do ano passado que fez o professor Isaac, que por 2 vezes esteve nos Estados Unidos, uma vez em Washington, outra vez agora em novembro, em Columbus. Então são algumas iniciativas isoladas, mas que estão convergindo no sentido de uma coisa maior, que na minha opinião vai ser refletido pela consolidação de nossa agência de internacionalização, que é uma tendência geral em todo o mundo. Eu trouxe um exemplo muito claro. A Universidade do Catar, hoje, é uma das universidades melhores do mundo. E eles estão montando praticamente um campus internacional, que seria uma filial de cada grande universidade no mundo. A Universidade do Texas, a Universidade de Sorbonne, a Universidade de Bolonha, que tem uma unidade ou tem um pequeno segmento, um escritório, um laboratório que seja na Universidade do Catar. Então isso foi por quê? Porque eles são, primeiro, eles têm muito dinheiro, e segundo, estava havendo uma dispersão ideológica com os estudantes catarianos que vinham estudar fora. Quando voltavam, às vezes não queria mais aceitar o status quo da religião e do modo de vida. Então hoje eles têm a própria escola, as próprias escolas funcionando dentro da Universidade do Catar, inclusive uma excelente escola de farmácia. Então acho que essas experiências é o que soma. Mas, me resumindo a sua pergunta, quem responde por One Health na Paraíba hoje, eu acredito que seja nosso grupo. O grupo que trabalha e que teve essa trajetória modesta, com muita dificuldade, mas que ele está conseguindo participar. E eu, como eu falei na minha apresentação, isso são oportunidades que a universidade oferece. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Você ficar em casa esperando que vale chamar, não vai acontecer. Você tem que estar atento e aceitar esses convites. Às vezes até com certo desconforto. A maioria das pessoas aqui acha que viajar para a África, todo mundo pergunta se eu fui para a África do Sul. Quando eu falo que fui para a Etiópia, as pessoas acham estranho. Mas eu aprendi muito num país com menos recursos do que o nosso. Aprendi muito com pessoas que trabalham em condições mais modestas do que a nossa. Então eu acho que isso aí é um caminho. Então seria essa pergunta, como é que é o One Health aqui no Brasil. Mas em outros estados existem as unidades.
e via de regra são encabeçados por veterinários. No entanto, ressaltando o que muito bem colocou o professor Maia, de que não é uma coisa nova, nada mais é do que uma sistematização de conceitos que já vêm sendo vistos de muito tempo. Por exemplo, salmonela, é uma bactéria mais antiga. Então, Salmon foi o descobridor da salmonela, é um veterinário. A salmonela é uma zoonose, a tuberculose é uma zoonose. A gente pergunta como surgiu o gado, quem domesticou o gado? Foi domesticado no crescente oriente, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, na Mesopotâmia. E a partir daquela domesticação que começaram a se registrar casos de tuberculose. Até mesmo tuberculose zoonótica, como registrou o professor Ornildo. Ainda é possível conseguir na nossa região esse tipo de transmissão pela convivência. Em outros países, muito mais. Na África, por exemplo, é comum ter infecção zoonótica, porque a pessoa convive, praticamente mora junto com os animais. Então aí existe esse problema. Então eu acredito que é dessa maneira que a gente vai tentando atravessar e sempre deixando uma mensagem que, apesar das dificuldades, existem muitas oportunidades, tanto para as pessoas mais jovens como para as pessoas mais velhas. E que a gente que está mais no nosso terço final da atividade profissional, se a gente não tem muito o que aprender, mas também tem muito o que ensinar. Porque se os novos vêm com propostas, com terminologias novas, a gente também vem com a nossa experiência. E nem sempre a gente aceita aqueles conceitos. Porque atualmente a velha e boa medicina tradicional é que continua funcionando. É mais confiável do que você arriscar numa coisa que pode ser uma coisa pontual e temporária, ou pode ser também uma nova perspectiva no sentido de desenvolvimento da maneira de trabalhar e atingindo não só a medicina ou a saúde individual, mas também a saúde pública. E no terceiro nível, a saúde pública e também a saúde ambiental. Bom, é realmente um tema palpitante, né? E, na verdade, uma mudança de paradigma, né? E eu quero, mais uma vez, agradecer ao professor Lauro pela disponibilidade de nos brindar com essa excelente apresentação, agradecer a presença de todos, e apesar de nós estarmos às vésperas do Carnaval, mas o plenário está praticamente cheio, né? Isso é realmente gratificante. E gostaria de convidá-los para um coquetel que nós vamos servir lá no Espaço Hipócrates. Boa noite e obrigado a todos.